só 3 hipóteses: ser, não ser e ser sem ser. Ou ser cristão, não ser cristão e ser cristão e não ser cristão ao mesmo tempo. Interessa-nos agora a terceira: ser sem ser. Alguém dirá que essa é uma hipótese impossível, porque o que é, é. Toda coisa é idêntica a si mesma. Esse é um dos princípios fundamentais do conhecimento, o princípio de identidade. Mas o apóstolo Paulo menciona a existência do cristão que é, mas não é. Escrevendo a Timóteo, seu filho espiritual e leal companheiro no ministério sagrado, preveniu-o dos falsos profetas, aconselhando-o até a afastar-se deles, dos quais afirmou: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. De quantas maneiras pode apresentar-se o cristão que é, mas não é? De 3 maneiras. Ele é porque parece que é. Ele é porque pensa que é. E ele é porque dizem que ele é. Primeiro, ele é porque parece que é. E parece que é porque anda de Bíblia debaixo do braço, ou porque frequenta um templo. Num cemitério via-se um túmulo com o seguinte epitáfio: não sendo religioso, era, porém, um excelente homem de igreja. Eis um exemplo do cristão que é, porque parece que é. Segundo, ele é porque pensa que é. Não é convertido, mas convencido. Ele crê em Deus, mas os demônios também creem em Deus e estremecem, escreveu Tiago em sua epístola, no capítulo 2, versículo 19. É cristão como certos enfermos que acreditam vão viver muito tempo, porque ignoram a grave doença que têm. Terceiro, ele é cristão porque dizem que ele é. Nasceu num país dito cristão, num lar piedoso, talvez tenha estudado num seminário. Prega: esse tem que ser cristão, porque pagão não pode ser. Como se para ser biscoito bastasse a um gato nascer num forno. O nosso assunto não é, portanto, um atentado a qualquer princípio da lógica. Mas que é ser cristão? Comecemos pelo apelido. Não é o nome que faz o cristão. Cristão era uma alcunha que no começo dizia tudo. Hoje não diz quase nada. Começou a ser usado em Antioquia nos alvores do cristianismo. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos, capítulo 11, versículo 26. Assim eram denominados os discípulos que se identificavam com o Mestre. A palavra tinha conteúdo. Foi assim que a usou o apóstolo Pedro quando escreveu: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Com o passar do tempo, ela se esvaziou para acabar como um epíteto sectário. Cristão é quem não é maometano ou budista. É pena, porque na sua acepção inicial não pode haver título mais honroso, e é com esse gabarito que a usamos aqui, distinguindo o cristão legítimo do pseudo-cristão. Mas, se ser cristão não é ter um título, ser cristão não é também ter uma etiqueta. Uma garrafa pode ter um rótulo por fora e ter outro conteúdo ou não ter nenhum. Se a roupa não faz o homem, menos ainda a religião. Antes de o homem ser cristão por fora, é necessário que o seja por dentro. A fé não é um diploma que se exibe, mas um estigma que se tem na alma.
Estigma era a marca que o Senhor fazia a ferro e fogo em seus escravos para que não fugissem. E que é o cristão senão um escravo? Paulo orgulhava-se dessa condição. Desde agora ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 17. E como havemos de reconhecer o escravo se o ferrete é invisível? Pelos frutos. Fruto é o teste da conversão e o melhor critério para aferi-la. Frutos são as obras, a conduta, o exemplo, o caráter. É pelo fruto que se conhece a árvore, ensinou Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 33. O cristão autêntico sempre dá fruto, e cada vez mais fruto e melhor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta e limpa todo o que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. João, capítulo 15, versículo 2. Fruto que não apodrece nem cai. Paulo faz uma longa lista exemplificativa dos frutos da carne e dos frutos do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 22, para distinguir o ímpio do santo. Logo, existe o cristão que é, mas não é. É porque parece que é, ou porque pensa que é, ou porque outros dizem que ele é. E não é porque não o é por dentro. Não é ramo da videira de que Cristo é o tronco. A prova disso salta aos olhos. Não há fruto. Ou há, mas é pior do que se não houvesse, porque o fruto é mau. Mas tu